Olá, meus queridos amigos resilientes. Esse mês a gente está aprendendo o que é ser resiliente. Mas, Renata, que palavra é essa? Eu não conheço. Quem conhece, sabe o que é? Levanta a mão. Eu vou tentar deixar um pouquinho mais fácil para vocês, tá? Sabe, quando a gente tem, assim, problemas que deixam a gente para baixo, cansados, desanimados, a força que faz a gente levantar e recomeçar significa que nós somos pessoas resilientes, sabe? Que dá a volta por cima, que reage. E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês guardarem sempre com vocês isso. Isso aqui é uma mola. A gente sabe, né? Adoro brincar. Ó, que delícia. Imaginem vocês que essa mola é como se fosse a gente. Aí um dia a gente acorda atrasado para ir para a escola. E a gente se aperta um pouco. Só que esse dia é dia de prova na escola. A gente fica mais tenso um pouco. E aí a gente chega na escola e o nosso amigo preferido tá com uma carinha meio estranha. Ele não tá bem. A gente fica mais preocupado. Aí sabe aquele dente lá do fundo que estava para sair? Saiu e está incomodando. E a prova é difícil. E a gente está cansado da prova e quer voltar para casa e a gente fica assim. Ser resiliente é poder voltar a ser assim. É reagir a tudo que nos pressiona no nosso dia a dia. E a gente reage, ainda que a gente se sinta pressionado. Então, é isso, meus queridos amigos resilientes. E hoje, a nossa primeira ajuda para nos ensinar a ser assim é o versículo que a gente tem que memorizar esse mês. Vamos ler juntos? Olha só, esse versículo está em Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que lindo, não é lindo esse versículo, gente? Nesse versículo ele diz para a gente ser resiliente. E tudo que nos oprimir, nos cansar, nos desanimar, que a gente seja forte, a gente reaja a isso. E sabe, aqui na Bíblia tem um livro dos Hebreus, que conta para nós sobre 3 grandes heróis da Bíblia, que tiveram muita fé para serem resilientes. Mas e o que é a fé? Fé é a gente ter certeza que esperamos. É ter certeza do que a gente acredita e a gente não vê. A fé não é apenas esperar que tudo vai ser maravilhoso quando a gente se levanta de manhã e a gente sai da cama. É ter certeza das coisas que você não pode ver. Como, por exemplo, que Deus nos ama. Deus nos ama e está sempre com a gente. E a gente acredita nisso, porque a gente tem fé. Significa que se você confiar em Deus, não importa o que aconteça, você tem que acreditar que Ele tem um plano maior, mesmo que a gente não possa ver. Não é verdade? Então, aí quais são esses heróis? O primeiro que o livro de Hebreus nos conta é Abraão. Abraão estava lá na casa dele, vivendo tranquilinho como nós, assim. E Deus mandou Abraão fazer uma tarefa, gente, olha, difícil. Estava ele na vida confortável e Deus falou assim: Abraão, levanta daí. Eu quero que você leve o meu povo para a terra prometida. Então, o Senhor disse para Abraão, ele disse assim, olha, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Abençoarei. Tornarei você famoso, seu nome, e você será uma bênção na vida das pessoas. O que Abraão fez? Ele confiou em Deus, embora ele não soubesse o que iria acontecer com ele. Ele não sabia nada,
Olha só, gente, ele obedeceu ao chamado do Senhor, mesmo sem saber para onde ele estava indo. Abraão, junto com a sua esposa Sara, que ainda não tinham filhos, queriam muito ter filhos, mas eles já estavam idosos e não tinham filhos. Mas Deus, olha só, Deus foi tão generoso e quis recompensar a fé de Abraão e Sara, que lhes mandou um filho, de nome Isaque. E aí, mesmo com essa promessa de ir para uma terra onde Abraão não sabia onde era, ele foi e fez exatamente o que Deus falou. Pegou todo o povo e saiu em direção à terra prometida, com seu filho. Na verdade, toda a nossa história, a história do povo de Deus, começa aí, nesse simples ato de Abraão. Simples não, né? Não foi nada simples esse ato de fé que Abraão teve em confiar tanto assim em Deus. O segundo herói que Hebreus nos traz é o bisneto de Abraão, chamado José. José era filho, ele tinha muitos irmãos, e os irmãos dele falavam que ele era o filho preferido do pai. Isso não existe, né, gente? Pai e mãe amam os filhos todos, mas o José era o caçula, era o mais novo, talvez fosse o que demandasse um pouquinho mais de atenção e cuidado. Mas os irmãos dele não gostavam dele. Um dia José chegou e contou para os irmãos um sonho que ele teve. Ele foi tão inocente, ele achou que ele podia compartilhar aquele sonho com os irmãos. E nesse sonho, o que acontecia? Acontecia que os irmãos estavam se curvando a ele, como se estivessem fazendo uma reverência a ele. E os irmãos dele ficaram enlouquecidos. Como assim? José, o mais novo, e a gente vai estar reverenciando a ele? Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma maldade enorme. Eles pegaram José e venderam como escravo lá para ser levado para o Egito. E para o pai, que ficou aflito e chorando, os irmãos contaram que José havia morrido. Olha só que caos, gente. A gente já estudou sobre José aqui, vocês vão se lembrar. Mas José, ao invés de ficar, puxa vida, né, me levaram, me venderam e ser uma pessoa sem fé, não. O que ele fez? Ele acreditou em Deus e ele sabia que por mais que ele tivesse altos e baixos na vida, ele ia dar a volta por cima. Ele chegou até a ser preso. No final, ele se tornou o segundo maior comandante do faraó egípcio. Por causa disso, ele conseguiu, ele era um rapaz tão inteligente que ele foi se aproximando do faraó e ele se tornou um ali dos membros mais importantes do comando do faraó. E aí ele teve umas ideias brilhantes de armazenamento de comida numa época que eles tiveram muita escassez, muita pobreza, muita falta de alimento. E se não fosse José ter essa percepção e guardar alimento, ele não conseguiria ter salvado nem a sua família, nem o povo de Deus. Pela fé, José, no fim da sua vida, também fez uma menção do êxodo dos israelitas do Egito. Êxodo é saída. José tinha fé e mais uma vez ele falou ao povo de Israel que eles deixariam o Egito um dia. Veja bem, José acreditava que um dia Deus conduziria os israelitas para fora do Egito, para uma terra em que Deus havia preparado para eles. Porque ali no Egito eles estavam como escravos, eles não estavam felizes. Muitos anos se passaram, muitos anos se passaram e o povo de Deus se tornou uma grande nação. Mas escrava, forçada a trabalhar. Então, Deus recrutou o nosso terceiro herói, Moisés. Moisés, um israelita, havia sido criado como neto do faraó. Vivia no palácio, cheio de regalias, cheio de mordomias, de comida, de um teto, de uma casa segura e confortável. Deus chamou para ele enfrentar o faraó do Egito, que era o rei, e exigir que ele libertasse o povo de Deus dessa escravidão que eles estavam submetidos. Moisés
confiou em Deus com toda a sua força. E, por fim, ele conduziu os israelitas para fora do Egito. Atravessou o Mar Vermelho, o mar se abriu, porque Deus permitiu que ele se abrisse, para Moisés passar com o povo pelo meio, né, do mar, fugindo do faraó e dos seus soldados. Esses três, gente, Abraão, José e Moisés, são apenas algumas das pessoas sobre as quais a gente lê no livro de Hebreus. Tem Noé, Sara, Isaac, Jacó e muitos outros. E essas pessoas fizeram coisas incríveis por conta da sua fé. Mas tem algo muito importante que a gente tem que saber quando a gente fala de fé. A fé em Deus não significa que tudo vai correr perfeitamente. Não significa que as coisas serão exatamente como nós esperamos. Vejam que essas três pessoas passaram por muitos problemas. Foram perseguidas, foram presas, né? Passaram por muitas coisas difíceis. Mas ter fé em Deus significa que podemos continuar, porque Deus conhece o fim da história. Deus promete fazer tudo certo para esses indivíduos que estão no livro de Hebreus e para nós também. Por isso que a gente tem que ter muita fé. A gente tendo fé, a gente tem resiliência, a gente consegue levantar todas as vezes que a gente tropeçar no caminho. Essa mensagem é uma mensagem muito importante. Guardem com vocês isso. A gente sempre precisa reagir com a fé que nós temos em Deus. Vamos orar por conta dessa palavra tão bonita que a gente ouviu agora? Muito bem, fechem os olhinhos de vocês e vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por nos mostrar que podemos confiar em Ti. Podemos ver isso tão claramente quando olhamos para a vida desses heróis da fé que nos precederam. Às vezes, as coisas não dão certo em nossas vidas, de jeito nenhum. Mas sabemos que esses tempos Mas sabemos que nesses tempos, ainda assim, podemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor nos ajudará a voltar. E essa semana, não importa qual desafio cada um de nós tenha que enfrentar, ajude-nos a confiar em Ti, para nos levantar e tentar novamente. Nós Te amamos e pedimos essas coisas em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vejam, pessoal, nós podemos ser resilientes se nós colocarmos a nossa fé em Deus. Se a gente se lembrar de quanto Deus nos ama. E se a gente viver acreditando que Deus realmente está conosco. Lembre-se, Deus sabe tudo o que a gente passa no nosso dia a dia. O que a gente passou, o que a gente passa e o que a gente vai passar. Então, por isso, a gente tem que acreditar, ter forças, ter fé e sempre se levantar, sabendo que Deus está do nosso lado. Lembre-se, como a mola, se você se sentir pressionado, se solte, porque Deus vai fazer isso com você. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, cupkids.oficial. E a semana que vem nós temos mais história por aqui. Um abraço, um beijo grande. Até mais!